Como obedecemos? Até que ponto vocês iriam para obedecer a uma autoridade? Iriam contra os vossos valores morais? Vamos descobrir. A experiência de Milgram. Um estudo que contou inicialmente com a participação de 40 indivíduos aparentemente normais e saudáveis e que provou que a sua maioria estava disposta a eletrocutar um inocente com dificuldades em memorizar pares de palavras. Como devem imaginar, não deve ser fácil recrutar participantes para participar no estudo sobre a obediência. Assim, para evitar que os participantes descobrissem o verdadeiro motivo dos seus estudos, Milgram começou por espalhar anúncios à procura de pessoas para participar naquilo que seria um estudo social sobre aprendizagem e memória. Só foram aceitos indivíduos normais e mentalmente saudáveis. Não havia cá psicopatas nem nada do género. Existiam 2 participantes envolvidos no estudo, o professor e o aluno. Era realizado um sorteio para ver qual dos dois faria o papel de professor e o papel de aluno. De entre esses 2 participantes, um era aquele que se chama de confederado ou cúmplice, ou seja, trabalhava com Milgram e sabia perfeitamente qual o verdadeiro objetivo do estudo. O sorteio estava de tal forma manipulado que o aluno era sempre o cúmplice de Milgram, e o verdadeiro participante, que não tinha noção daquilo que estava de facto a ser estudado, desempenhava sempre o papel de professor. Para o propósito do estudo, Milgram construiu um gerador de choques elétricos falso, com 30 interruptores que supostamente conseguia ministrar choques que iam dos 15 aos 450 volts, etiquetado com termos desde choque leve, passando por choque perigoso até XXX, que supostamente provocava a morte. Enquanto o professor assistia, Milgram colocava o aluno num quarto sozinho, preso a uma cadeira e conectava-o a uma série de elétrodos. O professor e Milgram, um dos seus ajudantes, iam para outra sala, onde estaria o gerador de choques, onde o professor, isto é, a pessoa que estava a ser estudada, não sabia que era falso. De seguida eram informados que o professor iria ensinar ao aluno uma série de palavras e que o aluno tinha de memorizar essa mesma lista. Por cada resposta errada, o professor teria de administrar um choque elétrico, aumentando aos poucos a intensidade do choque. Ou seja, se ao primeiro erro correspondia a um choque de 15 volts, ao segundo correspondia a 30 e assim sucessivamente até aos 450 volts máximos. O aluno, que era na verdade um cúmplice de Milgram e sabia que o gerador era falso, errava as palavras de propósito e mesmo assim reagia aos choques, gritando ou pedindo ao professor para que parasse, para ver se de facto as pessoas que estavam a ser testadas, os professores, administravam ou não os choques e até que intensidade iriam chegar. Se o professor hesitava em dar o choque, influenciado pelos gritos de dor do aluno, Milgram, ou um dos outros orientadores do estudo, incitava o professor a continuar com os choques. Estas ordens eram dadas segundo 4 graus diferentes. No primeiro, o orientador diria: "Por favor, continue". Se o professor não continuava, diria: "Precisamos que continue a administrar os choques para prosseguir o estudo". De seguida, é absolutamente crucial para o estudo que continue. E por fim, não tem outra escolha senão continuar. Bem, até onde acham que os professores chegaram em termos de intensidade de choques? Acham que o professor parava de torturar o aluno quando viam que ele estava claramente a sofrer? Ou que continuava a dar-lhe choques só porque uma figura de autoridade os ordenava? Acham que algum dos participantes chegou aos 450 volts, o nível máximo potencialmente fatal? Os resultados deste estudo foram surpreendentes, porque, na verdade, dos participantes, 65% aplicou o choque máximo de 450 volts tantas vezes quantas lhe foi solicitado. Exatamente isso que acabaram de ouvir. 65% destas pessoas normais aplicam um choque extremamente perigoso e potencialmente fatal a alguém por simplesmente ter errado uma série de palavras. Dos 40 participantes, todos eles chegaram aos 300 volts de intensidade, uma percentagem de 100%. Impressionante, não é mesmo? Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go in. Let me out. The experiment requires you continue, teacher. Please continue.